Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um assunto muito sério, delicado, inclusive, polêmico também. A gente pretendia falar um pouco mais para frente sobre esse tema aqui no canal, né? Depois que a gente já tivesse aí vários vídeos, enfim, por ser um assunto que não é tão fácil de ser tratado. Mas, agora, como a gente está passando por essa situação aí da DPF 442, a gente resolveu também, né, fazer um vídeo aqui no nosso canal, assim como outras pessoas estão se manifestando sobre, para a gente falar sobre esse assunto que vai além do religioso, né, que é uma questão de, de proteção da vida e que a gente precisa falar. Né? Precisa ser falado e a gente precisa trazer esse assunto aqui para o canal também. Então, o STF já começou aí o julgamento da DPF 442, que é sobre a descriminalização do aborto, né, até 12 semanas. E, como você falou, né, isso acabou gerando discussões na internet. Então, a gente está num momento muito delicado do nosso país nessa questão da vida. Por isso que já fazer esse vídeo aí. Então, a gente convida vocês aí a discutir aqui com a gente, né, para trazer algumas visões aí sobre o assunto. Então, vamos aí com a gente em mais um episódio do Bento Canal. Eu sou a Renata. Eu sou o Tomás. Eu sou o Renê. E sejam bem-vindos ao Bento Canal. Então, como a gente falou no começo, o STF agora está julgando a DPF 442, né, que a intenção é descriminalizar o aborto até 12 semanas. Essa DPF foi iniciativa do PSOL e do Instituto Anis. Eles entregaram isso para o STF lá em 2017. Aí ficou parado, um tempão. E agora, né, a Rosa Weber, que é uma das ministras, que está para se aposentar, tirou isso da gaveta e botou em julgamento. Tanto é que ela já fez o voto dela, né, que ela vai se aposentar. Né? E no momento, o julgamento foi pausado, porque eles queriam que o julgamento fosse online. E aí houve aí uma discussão, né? E aí eles mandaram para destaque. Então não pode ser mais online, eles vão ter que discutir presencialmente. Só que a Rosa Weber já deu o voto dela, né, online, antes de decidirem isso, e já vale o voto dela, para que o aborto seja descriminalizado. Então é nesse ponto que nós estamos. Qual é a situação? Isso está sendo julgado direto pelo STF, então não passa pelo Congresso que a gente tem hoje. O STF são pessoas que ninguém votou neles. Então eles não têm nenhum compromisso com os eleitores. Teoricamente, o compromisso deles é com a lei, com a Constituição. Né? Mas, assim, o assunto não cabe a eles, assim, para começar. Eles estão aí, eles já estão tratando de um assunto que deveria estar tratado no Congresso. O STF vai, né, fazer uma votação para decidir se alguém morre ou se alguém vive, né? Praticamente no fundo é isso. No fundo é isso. Né? Então, assim, é muito delicado. Porque, assim, o Brasil é um país onde as pessoas, na sua grande maioria, são contra o aborto. Né? E isso se reflete nas pessoas que são eleitas. Né? Então, hoje é muito complicado passar uma lei que mexa na questão do aborto. A gente já tem alguns casos na lei em que o aborto ele é despenalizado, né? Ele é permitido, né? Em alguns casos, né? Isso, né? Que são os casos de estupro, né? E risco para a mãe, né? E aí, recentemente, o STF também, né? No caso de anencefalia, o STF também expandiu esse direito, né? Esse também foi via STF. Que é quando a criança, né, não tem a formação do cérebro. É isso. Então, esses casos aí, hoje já estão, de certa forma, cobertos. Mas agora a gente está num outro momento. A DPF 442, ela tem alguns conceitos que são perigosos. Mas acho que antes de a gente falar desse conceito, porque assim, a DPF ela chega numa questão central da discussão do aborto. Mas o que a gente discute aí no dia a dia e que chega nas pessoas são um monte de outras coisas que estão em volta e que não justificam o aborto. Mas que às vezes apelam para o sentimento, apelam para estatísticas que são infladas e tudo mais. Começa, né, por aquela questão, que até 12 semanas não é uma vida, né? Muitas pessoas falam isso, vocês falam que é uma vida, mas não é. É um embrião. Mas é um embrião, né, que eu me recordo, assim, dos ultrassons dos meus filhos. Um deles eu acho que eu fiz com 5 semanas e já dava para ver o coração dele batendo ali, né?
Então, ou seja, podia não ter uma cabeça ainda ali formadinha, um bracinho, era uma sementinha ali e que dava para ver e ouvir o coração. Então, assim, já era uma pessoa sendo formada ali. Então, é que esse é o primeiro dos argumentos ruins. Né? Porque, assim, as pessoas falam, ali não há vida. Há vida. Mesmo as pessoas que defendem o aborto, mesmo quem defende o aborto, né, e tem honestidade intelectual no que faz, ele não vai por esse caminho. Porque, assim, é claro para a biologia que ele é uma vida. Você tem a fecundação, você tem ali É isso que eu ia falar. Você já tem uma individuação. Ele vai se desenvolver ali, deixado ali as circunstâncias, ele vai se desenvolver. Mas uma vez que houve a fecundação, já está se desenvolvendo uma vida. Isso. Ponto. Então, muitas vezes, criam essa primeira cortina de fumaça. Na verdade, toda essa discussão do aborto ela é cheia de cortina de fumaça para evitar que as pessoas discutam o que é importante. O ponto central. O ponto central. A primeira delas é o quê? É vida ou não é? É vida. Né? Eu vou dar um exemplo, né, de um livro que eu li na época da faculdade. Né? Então, Peter Singer é um filósofo, né, da ética, e o livro mais famoso dele chama Ética Prática. Ele é um defensor do aborto. Ele é um utilitarista que defende o aborto. E quando ele vai falar desse assunto, ele mesmo assume, olha, gente, nessa questão da vida, as pessoas que são contra o aborto estão pisando em solo firme. Porque ali é óbvio que tem uma vida. Não tem nada no bebê que difere, não tem nada que difere o bebê moralmente na barriga da mãe e fora dele. Não tem uma linha de corte. Então, assim, essa discussão, se quem defende o aborto entra nessa discussão com esse argumento, ele já parte perdendo. A discussão do aborto não é se tem uma vida ou não ali. Discussão verdadeira. A discussão do aborto é o quê? É isso que eu acho legal. Se aquilo ali é ou não uma pessoa. E se é uma pessoa, ela é alvo de direitos. Eu acho que isso que é legal da gente falar aqui no canal, né? Porque em vários lugares, em vários lugares a gente vai ver debates, mas a maioria dos debates, das discussões e tal, são em cima desses outros argumentos que não deveriam nem ser usados como argumentos. Então acho que é legal a gente falar assim, qual que é o ponto central? Qual que é a discussão que deveria acontecer, de fato, sobre o aborto? Isso. Até porque as pessoas que vão ver esse vídeo, olhem para outros argumentos, olhem para, de fato, aquilo que deveria ser olhado, né? Para poder, inclusive, ter a sua opinião, tomar suas decisões, mas saber qual que é o ponto central que a gente deveria discutir sobre o aborto. Inclusive, independente de uma questão religiosa. Exatamente. Porque eu acho que é aí que a gente tem que chegar também. Esse é outro ponto, porque assim, tem os argumentos ruins que a gente está falando, e tem as pessoas que tentam dar um cala-boca, né? Elas tentam acabar com a discussão, para que ninguém discuta, para que prevaleça a vontade delas. Então, a primeira coisa é a pessoa que defende o aborto, não, vocês têm religião, vocês não podem falar nada. Primeira coisa, se você tem religião, você pode falar. Estado é laico, Estado laico não é ateu. Então ele tem espaço para discussão para que todo mundo discuta. Mas os argumentos contra o aborto não são argumentos religiosos. É o que a gente está falando, a discussão aquilo é uma pessoa que é alvo de direitos? Sim ou não? Isso não é uma pergunta religiosa. É óbvio que a religião, o catolicismo, o cristianismo e um monte de outras religiões vão acabar concordando com isso. E aí tem uma análise teológica por trás. Então a gente entende que é uma pessoa que é mais semelhança de Deus. Isso é uma análise teológica. Mas isso não é o que dirige a discussão. É exatamente isso que eu quero deixar claro para quem estiver assistindo. Porque assim, isso vem num segundo momento e isso é individual. Porque a pessoa pode ter religião ou não e uma religião que defende ou não. Beleza, mas a questão não é essa. Inclusive, você pode até ser ateu. Exato. Os argumentos continuam valendo. Exatamente, porque a discussão não é em cima de algo religioso. É isso que eu acho. A outra cala-boca, né? Você é homem, você não tem útero e você não pode ter opinião. Sem útero, sem opinião. Lugar de fala. Quando não é isso, né? Assim, para ter opinião, basta, na verdade, ter um cérebro, né? Para pensar. Né? E essa discussão é uma discussão sobre a dignidade humana. Então, é de todo mundo. Exato. Né? Por mais que a mulher gere o bebê, né? Aquela criança também tem um pai, né? Tem um pai, e assim, é irrelevante assim, o sexo de quem discute. Porque a gente está falando de dignidade humana, que atinge a todo mundo tem. Exato. Né? Então, assim, antes da gente começar a discutir o aborto, é importante a gente ver o que não é discussão, porque a gente entra numa... Exato. As pessoas jogam isso como discussão para impedir o debate verdadeiro. Outra questão, é um assunto de saúde pública. Né? Aí levantam um monte de estatísticas de mulheres que morrem, né? Muitas vezes dados inflados, né?
nos procedimentos ilegais. E realmente tem mulheres que morrem nos procedimentos ilegais, né? Nesse ponto de vista, você poderia assim, o que a gente tem que fazer para que os abortos diminuam e não aconteçam, né? Mas a lógica é a seguinte, né? As mulheres, sendo crime ou não, as mulheres vão continuar fazendo. Então vamos liberar. Mas se você parar para pensar num teste de lógica, sabe que não faz sentido. E tem um monte de outros crimes que as pessoas praticam. E que nem por isso. E nem por isso a gente legaliza, né? As mulheres pobres vão abortar e vão morrer, e as ricas vão continuar fazendo, e por terem boas, condições, vão... Isso vale, então, isso vale para um monte de outras situações que são ilegais também. É o caso, por exemplo, de quem rouba. Se você rouba, geralmente os pobres vão para a cadeia, e os ricos aí que roubam estão aí soltos roubando. Uhum. Ninguém está aí pedindo para descriminalizar o roubo, né? Exato. Exatamente. Falando assim parece até insensível, mas aqui, novamente, isso aqui é um teste de lógica. Tem que abandonar um pouquinho o sentimento para falar. Mas a gente volta à pergunta principal. Independente da circunstância, o bebê, a criança que está sendo ali gestada, ela é uma pessoa? Se ela é uma pessoa, ela tem direito. O problema é quando a gente começa a tirar esse status de pessoa. Eu vejo que assim, né? Até uma gravidez desejada, quando você sabe, quando você tem ali o resultado, você fica muito apreensiva, porque uma gravidez vai mudar a vida das mulheres, assim, né? Vai mudar nem que seja um pouco, mas muda. E muda, assim, constantemente. E eu imagino que, assim, tem mulheres de todos os jeitos. A mulher que foi violentada, a mulher que está em extrema pobreza, a mulher que está com dificuldade no relacionamento, e elas são levadas ali para fazer um aborto pelo medo, né? São dominadas pelo Sim. medo, né? Das circunstâncias. Tem as adolescentes, né? Que acabam fazendo com medo dos pais, como que os pais vão agir. E aí que eu fico pensando, quando você está ali no estado de medo, você não está na sua sã consciência. E aí você é levada a fazer um aborto. Você pensa que o aborto naquele momento é a melhor solução. Você não está pensando naquela criança, você está pensando em como se livrar, resolver um problema, resolver aquele problema, né? E isso, querendo ou não, passa na cabeça de muitas mulheres. Sim. É uma realidade, né? É uma realidade. As circunstâncias, as coisas ruins que acontecem, elas são reais, né? Não tem como a gente fugir disso mesmo. Eu me lembro, por exemplo, quando eu tinha 13 anos, estava na escola e uma amiga ficou grávida. E ela assim, como que eu vou falar para os meus pais, né? O que ela pensava na cabeça era o aborto. Lembro de outra que me chocou bastante, que foi que ela ficou grávida e ela foi levando a gravidez até o namorado conseguir dinheiro para ela abortar. Só que assim, ela já estava com uma barriga, o bebê já mexia, e de uma hora para outra ela parece sem barriga, sem nada, que fez um aborto. E aquilo me chocou, eu fico pensando, né? Eu lembro disso até hoje. Como que essa mãe, que era adolescente, não vai se lembrar dessa situação, sabe? Porque foi muito chocante. Você via um bebê mexendo na barriga daquela mãe, um bebezinho, de repente ele não existe mais. Né? Sim. E aí que é a discussão. Não é negar as situações que levam ao aborto. A gente sabe que tem situações ruins que levam a isso. A questão é que mesmo nessas situações, se o que está ali pode ser morto ou não. E esse é o termo mesmo. No aborto, um aborto legal e seguro. Né? Não existe aborto seguro. Pelo menos uma pessoa sai morta dali. Exatamente. Uma pessoa sai morta daquilo ali. E a mulher, né, não é que ela deixou de ser mãe, ela deixou de ser mãe de um bebê vivo, né? Ela era mãe de um bebê morto. O bebê morreu. E esse é o grande dilema. Então agora sim a gente chega na DPF. Né? A gente falou assim, tem um monte dessas discussões paralelas, mas que não discutem o aborto de verdade. Eu até cantei a bola no livro lá do Peter Singer, ele fala aqui. Discutir o aborto, na verdade, é o quê? Você tem que discutir que o que está ali sendo gestado ainda não é uma pessoa. Então, o Peter Singer é um utilitarista. O utilitarista, né, o valor de uma vida de uma pessoa, ela é dada na medida que da utilidade. Existe um cálculo de utilidade e de preferências, né? Então, uma criança no ventre, ela não tem preferência ainda, ela não tem desejos, não tem nada. Então, ela é inferior a uma pessoa que tem desejos, né? Como a gente. Então, ele vai construir a defesa do aborto dele em cima disso, né? E essa mentalidade passa, e de certa forma é uma mentalidade que chega na DPF. Por quê? Qual que é a jogada da DPF?
né? Eles não são besta de falar que não há uma vida, porque há. Mas, o que eles dizem? Que ali nós somos pessoas, nós aqui. O bebê, ele é uma criatura humana intrauterina. É um outro. Que chega a ser ridículo. Ele perde, Ai, mas chega a ser ridículo, mas é uma jogada esperta, porque ele perde o status de pessoa. E a partir do momento que ele perde o status de pessoa, ele não precisa ter mais ter os mesmos direitos que a gente, como pessoa, tem. Mas agora, talvez a minha pergunta leve para a gente aprender uma outra coisa ou discutir outra coisa. Mas aonde que foi determinado que que quando eu chamo de criatura humana intrauterina não é uma pessoa? Existe Justamente esse é o problema. Isso é totalmente arbitrário. Então, Porque é do interesse. Então, o pessoal, os institucionalistas, quando lançaram isso lá atrás, eles precisavam de uma forma de dizer o quê? Que num eventual aborto, a vida da mãe vale mais do que a do bebê. Que não é o que a gente defende. Pra gente, as vidas têm valores infinitos. O valor de uma vida não dá para ser medido. Né? Uma vida tem um valor, toda vida tem um valor infinito. A gente falou disso no programa passado. Né? Mas não, eles tentaram. Isso é arbitrário. Né? Então você não tem como dizer que uma pessoa. Que momento então que ele deixa de ser uma criatura e passa a ser uma pessoa? Saber. No parto? É o parto? Mas o que tinha de diferente ele um segundo antes de sair da barriga exatamente. E um segundo depois de ser concebido, inclusive? Percebe como isso é uma situação muito arbitrária? Mas é por aí que vai. Então, assim, a pessoa deixa de ter o valor por si só, que é um valor intrínseco, né? Por ser pessoa. E aí alguém, hoje é o STF, né, lá, decidindo, vai decidir que pessoa tem dignidade e qual que não tem. No caso, a criatura intrauterina aí não tem menos dignidade do que uma pessoa que já nasceu. Então a gente que eu tô falando assim, né? O ser humano aí inventou um conceito para justificar que não é uma pessoa. Isso. Quem nasceu, né? Quem nasceu. Quem já tá aqui fora, tranquilo. E qual que é a grande jogada disso aí? Eu sempre digo, né? É sempre olhar pro teste da história. Não é a primeira vez que um ser humano ou um grupo político sentou e falou: olha, esse grupo de pessoas aqui não é humano, não são pessoas. A gente já viu o que acontece. Né? E aí a gente começa a entender por que a defesa do aborto sempre focada nas questões marginais, que a gente falou no começo. Não há vida, é uma montagem de cérebro, você não tem útero. Por quê? Porque se você quiser discutir de verdade, você tem que discutir. A questão da pessoa. Você vai chegar no ponto delicado de entender que você está dizendo que uma pessoa não é uma pessoa. E aí assim, moramos num país democrático. Então você até pode falar, eu sou a favor do aborto. Mas quando você faz isso, você tem que arcar com todas as consequências da sua decisão. Então, e por isso que é importante... Você não pode ficar só com um pedacinho dela. Então, e só pensar no hoje, né? Porque se você olhar para a história, se você realmente olhar para a história, estudar e for atrás de tudo que aconteceu, quando houve esses mesmos pensamentos, será que a pessoa vai se manter com a mesma opinião de que é a favor do aborto? E pior, assim, se hoje decidem que até 12 semanas não tem direito, esse critério... Porque então, amanhã até 9 meses. Pode ser até antes do parto, se a mulher decidir. E o problema? Não estou preparado. Pode ser até depois. Pode ser infanticídio. Então, se você parte desse argumento, você cria um problema muito sério. Porque, por exemplo, mesmo infanticídio, de certa forma, fica liberado. Tem gente que defende infanticídio. Então, a criança acabou de nascer. Qual que é a diferença moral dela e há 2 segundos atrás? Nesse quesito. Ela não é mais senciente do que ela era na barriga 2 segundos atrás. Então ela não é mais alvo de direito. Ela é tão alvo de direito quanto ela era antes. Então se a mãe decidir que não quer mais aquela criança, a mãe tem mais direitos. Porque a dignidade é medida pela circunstância e não pelo ser. Né? Então, porque a mãe está mais desenvolvida e consegue falar, dar a sua opinião sobre, ela acha que não, que essa pessoa não pode viver, ela vai conseguir fazer com que essa pessoa não viva isso. E pior, outras palavras estou dizendo, ela vai assassinar o próprio filho. Isso. E aí a gente vai piorando, porque se hoje um grupo diz que as crianças não têm dignidade, os bebês,
Por que amanhã não vai dizer que os velhinhos que estão lá numa Exato, situação de abandono não tem também? Eu ia perguntar agora, porque se for por uma questão de ser útil, né? Se você olhar para quem é mais velho ou mais a pessoa idosa, você vai dizer que é só porque ela não trabalha mais, não contribui mais, sei lá, ou qualquer coisa, então eu também posso, a qualquer momento, assassinar essa pessoa. Sim, exatamente. Então, esse é um. Perdeu a dignidade. E as pessoas não enxergam esse perigo. Esse é o maior perigo o maior perigo da aprovação do aborto é justamente a negação da dignidade. As pessoas não enxergam isso, elas enxergam para as coisas marginais, elas olham para as pessoas sofrendo com a situação, e é um sofrimento que existe. A gente não está aqui para negar o sofrimento dessa situação. Mas a implicação de uma liberação é muito maior que isso. É uma liberação, ela atenta contra a dignidade do ser humano. Né? E aí, indo aqui para a religião, e não é um argumento religioso, é o que eu falei no começo, né? A igreja concorda com isso. Não é que isso é um argumento religioso. Né? A vida tem dignidade, desde o princípio. Né? No caso dos cristãos, a gente vai dizer que é porque somos imagem e semelhança de Deus. Né? Mas isso é uma matéria que a gente diz de lei natural. Você não precisa do argumento religioso para chegar. Então, desde que a gente, pela nossa consciência, uma questão moral, é uma questão moral, tirar a vida. E pela nossa consciência, a gente sabe que isso está errado, né? A gente sabe que matar é errado. Pode ver que todas as leis, a gente falou de outro episódio também, todas as leis do mundo que se organizam, a sociedade entende que um ser humano matar o outro é errado. Não precisa ser cristão para chegar nessa conclusão. Matar é errado. Né? A forma como a lei vai entender, aí o crime em si vai mudar. Mas nenhuma sociedade aí moderna e que não seja bárbara vai dizer que matar tá tudo bem. Só que assim, quando a gente vai pro caso do aborto, a gente começa a voltar para a barbárie mesmo, na verdade. Né? A gente perde o que a gente tem de civilização. Muita gente fala assim, em países desenvolvidos o aborto está liberado. Mas o que é desenvolvimento? O que é desenvolvimento? Porque o desenvolvimento é o que a gente vive hoje, né? A gente saiu de uma situação de barbárie, em que a vida não valia nada, uma sociedade organizada, onde se tem direitos humanos, se defende a vida. Isso não é um avanço, isso é um regresso. É voltar para uma situação em que a vida não tem valor. Isso que a gente não pode. Então a igreja está nessa luta, mas não é só a igreja. Tem um monte de setores da sociedade que entendem que a gente não pode abrir mão dessa dignidade. Por mais que a situação do aborto seja delicada. Aí você citou os direitos humanos. Como que é o posicionamento dos direitos humanos com relação a isso? Aí vai depender do setor que está discutindo. E a gente já fala que aborto de direitos humanos, a ONU, por exemplo. Mas não deveria ser. A ONU vai dizer que abortar é um direito humano. Porque ela tem essa visão de que a pessoa tem o direito sobre o seu corpo. E é estranho, né? Porque a gente fala assim, né? As mulheres falam, meu corpo, minhas regras, mas você tá com outro corpo dentro de você, né? Então já não é mais seu corpo, suas regras. Então, essa história do meu corpo, minhas regras, já é também uma outra forma de fechar o debate. Né? Porque ela fala, meu corpo, minhas regras, não tem o que discutir. Mas espera ali, calma aí, não é só o seu corpo que está na discussão. Existe um outro corpo ali que não é seu. Então já acaba, né? Cai por terra. Então, mas todos esses argumentos marginais, eles caem por terra muito fácil. Porque eles não são a discussão principal. Eles não têm sustento, né? Eles não conseguem ser sustentados. Mas é que eles são impactantes. Você joga isso na mídia. Mas só se fala disso. Né? E quando você vê pessoas discutindo, uma das primeiras frases é o corpo da mulher, é a regra dela, é ela que tem que decidir, o homem não tem o direito de falar sobre. São só isso, é só isso que é discutido. Porque eu não quero chegar à discussão principal. Porque se você chegar na discussão principal, essa pessoa que defende o aborto vai ter que explicar o quê? Por que ela defende a mesma posição de muita gente que foi genocida aí no... Então, vamos pegar aí o histórico, né? A Planned Parenthood, que é a maior rede de aborto dos Estados Unidos, super famosa, tem até filmes sobre ela e tudo mais. Né? Ela foi fundada por uma feminista chamada Margaret Sanger. A Margaret Sanger era super racista. E ela falava abertamente que a intenção dela era promover o aborto entre as mulheres negras e pobres. Tanto é que hoje a Planned Parenthood tem vergonha de citar o nome dela. Né? Dá vários comunicados do tipo, a gente entende o que ela fez de bom, mas a gente sabe que ela tem um lado ruim e tudo mais. Né? Porque essa mentalidade sempre andou lado a lado com essas questões de genocídio, de eugenia. Né? E aí as pessoas criam esse monte de coisa em volta para as pessoas não perceberem.
Porque não dá para desligar as coisas. Fora a galera que só vai junto, né? Porque vê ali Sim, aí acaba... Porque você mostra a pessoa, a mulher grávida sofrendo lá, né? Numa situação de aborto, né? E realmente estão sofrendo e comove, né? E a pessoa vai na discussão do calor do momento. Mas depois ninguém para pensar assim, o que realmente está sendo aprovado ali. E sim, e só de você mudar a perspectiva da discussão, você vê que as pessoas já ficam meio assim. Então, por exemplo, você já deve ter ouvido assim, é melhor liberar o aborto, porque senão a criança vai nascer aí, vai ficar jogada, vai virar ladrão amanhã, né? E aí vai matar, né? Aí você fala assim, então, dizendo que ela não merece nascer, que é melhor matar as pessoas do que ela virar ladrão. Você prefere que as pessoas sejam mortas, então, do que vire ladrão. Você já para assim, né? Porque é muito slogan, né? Mas se você parar pra pensar na lógica por trás do slogan, a coisa não é tão simples, né? E a gente conhece pessoas... Como é que você sabe? Você sabe o futuro? Você é o senhor do futuro? Pra saber se a pessoa vai virar um ladrão? Exatamente. Quer dizer que você aqui é o juiz da vida. Então, isso, você já assumiu que vai virar um ladrão e que tem que matar. Era isso que eu ia falar. Que é melhor matar. Que ela vai passar por necessidades, que ela vai sofrer, que se a gente trouxer essa criança para o mundo, vai ser só algo ruim, né? Só algo ruim. E aí, se eu falo para você da mentalidade higienista, né? Eu vou matar porque essa pessoa aqui vai ter defeito, sei o que lá, você vai falar, nossa, isso é um absurdo. Mas você tá pensando igualzinho. A gente tem a história de um famoso, né? O Cristiano Ronaldo, jogador. Sim. Né, que a mãe dele chegou numa clínica para abortar, e aí que o médico olhou para ela muito jovem e ficou com dó dela, né? Falou assim, volta para casa, você é muito jovem, você ainda tem uma história aí, esse seu filho ainda vai te dar muita alegria. E o Cristiano Ronaldo é um grande jogador, né? Ele tem uma família, tem não sei quantos filhos, né? Ele construiu, ele ama a mãe dele, e ama ela principalmente por ela ter dado a chance dele viver, né? Ele não se tornou um bandido. Não existe presente melhor do que a vida. Todas as pessoas merecem viver. Porque nenhuma vida é um problema. Por mais delicada que seja a situação, nenhuma vida é um problema. A vida é sempre o dom. E as pessoas perdem isso de vista e começam a pensar de forma utilitária, né? Então, a criança vai dar problema, né? E esquecem do dom que está ali por trás. A gente tem histórias, né, de pessoas aí que a gente conhece, inclusive, que foram pessoas, por exemplo, que foram adotadas, né, que foram deixadas em algum local aí para serem adotadas e poderiam ter sido abortadas, não foram, e estão aí realizando suas vidas. Sim, da forma que podem. Inclusive mães ou pais, né, e trazendo mais vida ao mundo. E aí, não viraram pessoas ruins e Sim. que saíram matando ou roubando. Até porque o que vai determinar isso não vem na genética, né? Sim. Isso aqui é ladrão. E muito menos alguém que está aqui fora consegue determinar isso. Exatamente, né? E aí, tem a questão assim, da gente regredir, né? Porque todo o aparato do nosso Estado deveria estar aí para defender os mais fracos, né? A nossa lei deveria sempre pensar assim, quem é o elo mais fraco de uma cadeia? Tem que ser defendido pela lei. Né? No caso do aborto, o elo mais fraco é o bebê. Ele não tem como se defender, não tem como falar, não tem nenhuma opção. Ele vive ali na barriga da mãe, né? Ele depende totalmente da mãe para tudo. Né? E a gente vai regredindo, então, porque a gente cria leis agora, né? Para acabar com a vida do mais fraco, não mais para defender. Né? Quando, na verdade, eles deveriam estar protegendo. Então, a gente deveria, na verdade, investir em quê? Em redes que ajudem essas mães em dificuldade até o bebê, né? A gente deveria estar investindo nisso, né? Redes de apoio, né? Hospitais melhores, né? Para quê? Para que todas as mulheres pudessem aí ter um apoio na sua gravidez e que, se nesse processo, se protegesse a criança, né? Ter também ações de polícia para fechar clínicas que são clandestinas, que realmente são açougues. A mulher vai lá e corre o risco de vida mesmo, né? Porque é criminoso, é um crime, eles cometem ali um crime, né? Um assassinato e aí um exercício de medicina ilegal. Né? Então, há uma questão criminal nisso aí, que tem que também ser tratada, né? Mas a lei deveria sempre girar em torno disso, vamos proteger todas as vidas, né? Vamos proteger todas as vidas, né?
E não é isso que acontece, a gente vai mudando a mentalidade, né? E o bebê vira um acessório. Na verdade, o que a gente tinha que fazer é uma prevenção ao aborto, né? E isso, Ter a uma possibilidade, né? conscientização do que pode acontecer, né? De uma estrutura, o que é uma estrutura Base familiar, né? Tudo isso que não é discutido, né? Sim. Você faz o que você quiser. Então, assim, a gente não pode negar que existem vários fatores que levam ao aborto. Sim. Levam ao aborto. E que as mulheres, muitas vezes, são vítimas dessas situações. Exatamente. A decisão final ali da mulher, que muitas vezes escolhe pelo aborto, na verdade tem um histórico muito pesado por trás, provavelmente. Isso, né? Desde quando ela foi criada, desde quando ela era criança, de como ela foi formada, de como ela foi orientada ou não orientada. Às vezes aconteceu alguma coisa. E pode ter acontecido alguma coisa muito mais aguda ali na vida dela, né, naquele momento, uma violência. Uhum. E de fato, não é que também, às vezes as pessoas acham que a gente está falando que as mulheres decidem ao bel prazer, assim, né, aleatoriamente. E não é isso. Né? Óbvio que para qualquer, eu imagino, né, que para qualquer mulher tomar essa decisão de, nossa, eu vou abortar, não deve ser uma coisa fácil. Sim. Né? Não vem de uma maneira fácil. E Desculpa, mas é esse trabalho que a Renata falou que não acontece em nada, né? Pensando em saúde, inclusive, não acontece em nada no nosso país e na maioria dos lugares. Não há uma instrução de fato que seja válida e que aconteça constantemente para as pessoas, para educar as pessoas a ponto delas fazerem escolhas melhores. Educar e proteger. Exatamente. Educar e proteger. Mas aí voltamos à pergunta, né? Mesmo nessas situações, o bebê perde a dignidade? Pois é, não deixa de ser pessoa. Não perde. E aí é o grande dilema. Tem também a questão do problema político, né? Hoje o que a gente está vivendo é fruto de um problema político. Por quê? Essa discussão do aborto deveria estar lá no Congresso. Com as pessoas que a gente votou, eles nos representam e deveriam estar discutindo isso. Né? O pessoal, muito espertamente, né, junto com o Instituto Anis, foi lá e jogou isso na mão do STF, que não é eleito por ninguém, né? E que está lá, né, tomando uma decisão que não deveria estar na mão deles. Eles são guardiões da Constituição, eles deveriam fazer valer. A Constituição já garante a vida. Na teoria, então, até eles deveriam dizer isso aqui é do Congresso e levar para lá. Isso assim, não é uma discussão daqui. Só que acontece, a gente sabe que no Congresso não, esse tipo de coisa demora e não anda, né? E aí muita gente deve dizer assim, não, o STF tomou a frente porque o Congresso não faz o que tem que fazer. Mas espera lá, né? Eles não é que eles não fazem, não é um assunto que o brasileiro quer legalizar, né? Já é sabido, né, que a maior parte do Brasil não quer. Isso, então assim, fica parado lá e as pessoas que são a favor do aborto, né, arrumaram um atalho, assim, eles estão discutindo lá porque o Congresso é omisso. Não é que é omisso. Não é uma coisa que o povo brasileiro quer que mexa. Né? Quem quer que mexa nisso são algumas militâncias espalhadas aí. Mas se você perguntar para o brasileiro se eles são a favor do aborto, eles vão falar que não. Tem umas mulheres, pegar só as mulheres e falar, mulheres, vocês são a favor do aborto? Eu vejo a maioria, em todas as pesquisas que saem, sempre dá aqui, que as mulheres são contra o aborto. Os homens são contra o aborto. A população do Brasil, em geral, é uma população contra o aborto. E aí, assim, cabe a gente, agora falando aqui, pessoas que são pró-vida, né, que são contra o aborto, né, cobrar aí agora os nossos deputados aí para coloque isso em pauta e avancem para realmente tratar do assunto, né? Porque aí também tem muita malandragem, né? O cara fica lá a vida inteira se elegendo e fala, eu sou pró-vida, né? O cara se elege lá como pró-vida, toda eleição. E aí os católicos, os evangélicos, o pessoal que é a favor, vai lá, vamos votar nesse cara porque ele é pró-vida, né? E o cara chega lá e não faz nada, né? Tem muito disso também, né? Do cara usar esses rótulos de pró-vida para não fazer nada. Só para se eleger. Né? Só para se eleger. Né? E aí a gente dá no que dá, né? Porque 2017... o pessoal entrou com isso aqui lá no STF. Cadê o pessoal que era pró-vida e super político e conservador que não fez nada? Né? A política é assim, você tem que ter o movimento contrário, né? E aí a gente chegou onde a gente chegou. Então, assim, agora a gente já está atrasado nesse quesito. Né? Realmente, assim, acho que nos últimos anos, acho que agora chegamos numa situação que temos o perigo de ter o aborto legalizado. Então, cabe aí agora aos que defendem a vida pressionar para que via Congresso tome iniciativas, né, para barrar isso. A partir do momento que o Congresso fazer uma lei e dizer, não, ó, com todas as letras,
a pessoa no ventre, a pessoa, né, o feto, o nascituro, né, que eu acho que é o termo mais adequado, ele é alvo de direitos como qualquer pessoa, acabou a discussão. Então isso não aconteceu. Bom, então é isso, a gente trouxe esse assunto. Hoje é um assunto mais sério, né, mas acho que é necessário pela fase, o momento do país que a gente vive. Né, a gente se posiciona contra o aborto, a favor da vida. Acho né? que muitas pessoas, né, às vezes vê falar sobre o aborto, acha que realmente é um tema que as mulheres precisam defender, né? Às vezes a mídia mostra dessa maneira, mas a gente tem que colocar tudo nas entrelinhas, assim, para a gente entender direitinho o que acontece com tudo isso. Sim, porque eles colocam o aborto como se fosse um direito da mulher, mas a gente tem que olhar que as implicações dessa defesa do aborto. E como se fosse algo bom, né? Como se aprovar isso fosse trazer só benefícios. Só benefício, exatamente. Então a gente se coloca aí contra o aborto, né? Sim. Não só a gente, então a igreja se coloca contra, Sim. vários outros setores, outras religiões inclusive se colocam contra o aborto. Né? Mas eu quero reforçar que isso vai muito além da questão religiosa. Sim. É uma questão moral de você enxergar no ser humano, na hora da concepção ali, que aquilo é um ser humano, que aquilo é uma pessoa. E não vai deixar de ser, por mais que você queira acreditar que não é. É uma questão, a gente diz que é uma questão de direito natural. Direito natural. De todo mundo, direito natural. Ela atinge a todos os seres humanos. Exatamente. Vai além do religioso. Né? É uma lei revelada por Deus. Não um direito revelado, é uma lei natural. É uma lei então, natural. O direito à vida moral. Atinge a todos, independente da religião. Uma questão moral. E a nossa consciência sabe disso. Nós todos sabemos que matar é errado. Então a gente trouxe esse tema hoje aqui, né? E a gente gostaria que vocês pensassem no assunto, acompanhassem aí o que está acontecendo no país, né? A gente tem que pressionar os nossos políticos, né? No Congresso, né? No caso do STF, a gente não tem muito o que fazer, sendo bem sincero. Inclusive, né? O próprio STF já disse que eles não devem satisfação a ninguém. Sim. Óbvio que a gente tem que conscientizar as pessoas, né? E mostrar a nossa insatisfação. Faz parte da democracia. Né? Mas ali no STF a gente não tem muito o que fazer. Agora, com os nossos políticos do Congresso, a gente tem. É ali que a gente tem que trabalhar. Né? São as pessoas que a gente votou e que a gente pode cobrar, porque a gente votou neles. Né? Não caiam nesse truque de que você não tem voz porque você tem religião. Né? Isso é balela. Todos têm voz, independente da religião. O Estado laico dá voz a todos. Né? E é isso. Acho que ficamos por aqui. Né? E esperamos voltar aí no próximo episódio com um tema mais divertido. Deixa aí sua opinião sobre, né? Se você quiser falar alguma coisa sobre o assunto, fica à vontade aí para escrever nos comentários, para a gente refletir juntos, todo mundo pensar nesse assunto. E siga a gente nas redes sociais, né? Tem todas elas aqui na descrição. E é isso. E aí, até mais. Até logo no Bem do Canal. Até mais. Tchau, tchau.